Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. É isso aí, família. O governo Lula já começa a dar os sinais que vai acabar, tá, galera? Olha só. Infelizmente, a gente está vivendo uma época muito difícil, né? Vocês podem ver o preço das coisas, está tudo mais caro, né? Infelizmente, a nossa moeda, o nosso real tá perdendo valor, né? Tá tudo mais difícil. Infelizmente, a volta aí do mensalão, a volta do petrolão, a volta do rombo nas estatais, a volta da corrupção, a volta de tudo que é ruim, né? A volta das pedaladas, que foi o que a Dilma fez a Dilma sofreu impeachment, né? Foi a primeira mulher aí a sofrer impeachment na história do país e o Lula tá fazendo de novo e dessa vez pior ainda. Então vamos acompanhar aí, galera. Infelizmente eu acho que é o fim desse governo, ou felizmente, né? É o fim desse governo aí. Vamos acompanhar aí o deputado Gustavo Gayer falando, tá? Se puder, se inscreve no canal aí, deixa o like no vídeo e a gente vai acompanhar e vai conversando aí no decorrer do vídeo, tá, galera? Se acompanha aí. Essa é, sem sombra de dúvida, a mais importante notícia desse ano. Nenhuma das outras notícias que a gente acompanhou ao longo desse ano de 2025 me deixou tão esperançoso e tão entusiasmado quanto essa. Mas antes de falar o que é essa notícia, você tem que entender o contexto. Eu tenho dito que a única coisa capaz de derrubar ou manter um governo é o centro. É o centro que faz o cálculo constantemente o quão benéfico é estar com o governo ou estar longe do governo. É o centro que define se as nossas pautas vão avançar ou não. Na verdade, ele é que define quais pautas avançam. Porque a verdade é que a maioria do Congresso é constituída por pessoas que estão lá apenas para poder se reeleger, se perpetuar ali dentro. E eles têm uma tendência de ir para o poder, ou aquilo que é a previsão de poder. E eu falo, não tem impeachment do Lula até o centro abandonar o ladrão. E o Lula gastando muito dinheiro para comprar o centro e manter o centro do seu lado. Tem um partido no Brasil que eu falo que é o partido do STF. É o partido que está sempre protegendo Alexandre de Moraes. É o partido que a gente até fez a campanha contra ele. Um dos partidos que mais cresceram em prefeituras, ou o partido que mais cresceu em prefeituras. Eu estou falando do PSD. E o presidente do PSD, ele é a personificação daquele extremo centrismo, né? Aquele centro fisiológico da emenda do poder, que não se preocupa muito com o Brasil, que só se preocupa em estar ali e aproveitar das benesses e privilégios e vantagens do mundo político. O Kassab falou algo que com certeza vai tirar o sono do PT. E preste atenção, é a melhor notícia que nós temos até agora. Lembrando, Kassab é a personificação do centro. Kassab leva o centro para a direita. Lula perderia hoje e Haddad é fraco. É lógico, depois da crise do Pix, o Haddad não tem a menor chance. Olha aqui. Agora eu preciso do óculos, não enxergo mais nada. Uma espécie de coordenador das forças de centro, Gilberto Kassab, deixou claro hoje que está abandonando o projeto de Lula e por razões óbvias. Uma administração fraca e sem rumo. Em palestra na Latin American Investment Conference, organizado pela UBS nesta quarta-feira, Kassab disse que Lula perderia a reeleição hoje e revelou que os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026. A prioridade do PSD é a candidatura de Ratinho Júnior à presidência. Disse, elogiou Tarcísio Freitas, mas insistiu que o governador de São Paulo, de quem é braço direito na administração atual, vai tentar um segundo mandato. O cacique do PSD também se disse preocupado com a economia e teceu duras críticas a Fernando Haddad. Não vejo articulação para reverter uma piora do cenário. Para Kassab, Haddad é um ministro fraco. Ele ressaltou o comando exercido por Paulo Guedes e Henrique Meirelles quando ministros. Obviamente, o Haddad ele é um ministro fraco mesmo, né, galera? Ele é apenas um companheiro do Lula, é um pau-mandado do Lula ali, né? Não tem muito o que falar sobre a experiência dele com a economia, né? Não tem. É um cara que não entende de economia. Claramente, se você vê nas entrevistas do Fernando Haddad, você vê claramente que ele não entende de economia, né? Ele está ali simplesmente por ser um amigo do Lula, por ser um companheiro de projeto ali do Lula. É simplesmente por isso que ele está ali. Como eu acredito que a maioria dos ministros do Lula aí estão aí simplesmente por conveniência do Lula, não por benefício do país. Não foi uma escolha técnica como foi no governo passado, né? Eles estão ali simplesmente porque eles são amigos, né? São companheiros e estão com a mesma pauta ali, né?
E além de tudo, deu para ver que essa pauta que eles estão é uma pauta ruim para o país, né? É uma pauta que nem tem notícias aí que eles fizeram aí a maior arrecadação da história, né? E só que infelizmente a gente tá passando, o povo tá passando cada vez mais dificuldade, né? Então é uma coisa que não tá batendo, as coisas não estão se encaixando ali. E quando um país arrecada muito, obviamente toda essa arrecadação teria que ser para uma coisa melhor, né? Para uma melhoria do país, mas não tá sendo. Tá muito pior do que estava antes, inclusive tá pior do que estava na pandemia. Então por aí você percebe que além de uma péssima administração, é um governo ruim, né? Não é só o Haddad, é um conjunto de obra ruim. Tanto a ministra do Meio Ambiente também, que fala muito, critica muito o governo anterior, critica muito quem é contra eles. Você pode ver que o meio ambiente, como que tá lá a Amazônia, tá horrível, né? As queimadas estão de maneira histórica aí, né? A saúde também, a companheira do Lula, a ministra da Saúde também é horrível, né? A saúde cada dia pior, né? Corte de remédios, corte de a dengue voltando com cada vez mais força, a dengue que estava até sob pequena boa parte sob controle, mas está voltando, tá tirando vidas agora, né? Então tá bem complicado, não tem como você defender esse governo, né? Você vê que até pessoas de esquerda, elas não têm como defender o governo e elas criticam o governo anterior. A defesa deles é criticar o Bolsonaro. Você vê que não faz o menor sentido, né? Então, por aí você já tira que não tem como defender. Até quem tava apoiando tá pulando fora, que é o caso do Kassab aí, que tentou aí. Como o Gustavo Gayer falou, o deputado falou, né? O centro tá ali pra ir pro barco que tá bem, né? Só que agora o governo não tá bem, então o centro tá pulando fora. Né? Então meio que isso dá indícios que realmente está chegando o fim desse governo, né? Mesmo que não seja agora, mas eu acredito que não tenha uma reeleição desse governo, porque foi uma péssima gestão mais uma vez, né? Não é novidade, não seria novidade para ninguém. Só que eu mesmo, eu jamais nunca fui a favor desse governo, sempre fui contra, né? Não votei nele. Como é que eu posso falar que nem o pessoal fala, né? Essa culpa eu não carrego, né? Não votei neles, mas eu imaginei que seria ruim, porque já tem um histórico ruim, mas não imaginei que seria tão ruim assim, né? Então a gente meio que se surpreende porque foi muito desastroso, né? Foi mais do que eu esperado. Mas vamos lá acompanhar o deputado falando. Acabou Lula. Presta atenção. Esse cara aqui, ó, que parece o Chuck, ele é a personificação do centro. Se o centro pudesse incorporar em uma pessoa, é ele. O maior partido do centro hoje, mais relevante que o MDB, disse que está se afastando do Lula. Se isso acontece, acabou. Acabou o governo. Aí não tem ninguém que segura o impeachment do Lula mais. Não tem Lula passando projeto, não vai ter Lula passando censura e nem o STF vai poder fazer nada, porque preste atenção, o PSD é o partido que protege o STF. Então, se o partido que protege o STF decide que não vai andar mais com o Lula, o STF não vai sair para proteger o Lula, você entende? Ou seja, é um sistema... Agora uma pergunta, será que o Lula será que o STF vai para cima do centrão desse partido, cara? Essa é a minha questão, né? Será que o Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, será que eles vão atacar o STF, vão atacar esse partido aí como eles atacam o PL, né, por exemplo? Porque agora eles não estão mais, eles estão virando a cara pro governo. Será que vai ter algum tipo de ataque contra esse partido agora? De retaliação do STF? Porque é isso que acontece, né? Quem é contra eles, amigo, quem é contra o governo, o STF vai para cima. É praticamente um cão de guarda do governo, né? É isso que a gente tá vendo hoje. Bora ver se o STF, se o Alexandre de Moraes vai ter peito para bater de frente com o Gilberto Kassab, né? Vamos ver onde que vai parar essa história aí, que vai ser bem interessante de ver. Do Lula, muito claro, tá? Não vai se confundir, achar, o PSD mudou de lado. Não mudou de lado. O PSD é um sistema, é a partir do sistema. Só que o sistema tá percebendo que o Lula tá custando muito caro e vai ficar muito difícil pro sistema continuar no poder se o Lula continuar na presidência ou se o Lula tiver chance. Então tem que pular fora do barco. Se o PSD sai, aí é uma reação em cadeia, tá? Aí nós vamos ver os republicanos pulando fora, nós vamos ver a União pulando fora, o PP pulando fora. Não vai sobrar ninguém. Escuta o que eu tô te falando. Esta é a melhor notícia, pelo menos para a política brasileira, lógico. Não vamos falar da eleição, das decisões do Donald Trump e tal, mas para a política nacional, se isso realmente se concretizar, isso vai ser sensacional.
aí sim eu posso te garantir, é o fim do Lula. Eu acho engraçado porque só dele ter falado isso, há alguns dias o Kassab estava, eu até publiquei um vídeo sobre isso, o centro viu que o Lula tá sangrando e falou, ó, já que tá sangrando, vamos lá pegar mais carne, pegar mais fatia desse bolo. E falou que queriam ministérios de mais destaque. Parece que o Lula disse não. Ou eles recalcularam, né, as vantagens e problemas e perceberam, não compensa pegar ministério com esse governo porque ele vai prejudicar o partido. É aquilo que eu falo. O governo está tão podre. Realmente, quem é que vai querer se envolver com um governo desse, né? Com todos os ministérios aí estão queimados, né, até o limite, é o que eu falei para vocês. O ministro da Economia não entende nada de economia, tá destruindo o país, né? Tá cobrando, aumentando imposto, cobrando imposto em cima de tudo, né? Desvalorizando a moeda, enfim. Saúde horrível, educação, saúde. Segurança pública nem se fala, né? Porque os caras, além de estar horrível a bandidagem fazendo a farra, eles estão desarmando a polícia, cara. Olha que ponto que a gente tá chegando, né? Então, eu duvido que esse partido, o partido do centro, algum partido do centro ia querer pegar uma bomba dessa aí, né? Querendo pegar o ministério do Lula, né? Porque mesmo que o ministério deles vá bem, o governo vai mal, né? Então não faz sentido nenhum. Tão podre, tão contagioso, que agora o centro vai se afastar. E quando o centro abandona o governo cai. Não adianta, porque esse governo não tem povo. No Bolsonaro, o centro até arrumou briga com o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não caiu? Porque milhões de pessoas iam às ruas para defender o presidente. Fomos nós que fomos às ruas, que a gente ajudou a segurar o presidente no mandato. Por mais que as pessoas critiquem, na época do Bolsonaro, não tinha como você jogar. Quem pensava de verdade, porque se você fosse acreditar na mídia alienada, você ia. E, infelizmente, não dá para acreditar na mídia, mas quem pensasse, realmente usasse 1% ali do neurônio, ia saber que não foi culpa do cara, velho. É uma pandemia, né? A pandemia foi no mundo inteiro. Só aqui tentaram colocar a culpa no cara, né? Tentaram colocar a culpa no presidente. Então é inadmissível isso, né, cara? Basta você pensar um pouquinho, cara. Não tem como você culpar uma pessoa por uma doença que veio, que pegou o mundo inteiro, matou gente no mundo inteiro e você querer responsabilizar um político daqui, né? Não tem sentido nenhum. Querer fazer fizeram política com a pandemia. Bem dizer, criticaram o cara, tentaram impedir ele de governar na pandemia, né? Mesmo assim, o cara foi super bem, tentou fazer o que pôde. Muita gente vai criticar aí, foi genocida, atrasou vacina. Não tem nada a ver isso, cara. A vacina aqui foi uma das primeiras a chegar. O cara lutou até a última para receber essa vacina e para trazer essa vacina pro povo. Ele lutou até a última para tentar deixar o povo trabalhar. Por mais que as pessoas falassem assim, não, fique em casa, acreditassem no conto do fique em casa. Só que o problema, galera, é que se você ficasse em casa, o que ia acontecer? Ia faltar coisa para você, você não ia comer, não ia pagar as contas, como que você ia sobreviver ali, né? Não tem como a gente ficar em casa, a gente ter como, por exemplo, um país desenvolvido aí que pagava um dinheiro, vamos dizer, um auxílio razoável para a pessoa poder se manter durante os meses que era para ficar em casa, né? Aqui não tem como, aqui era R$ 600, como que você vai ficar em casa com R$ 600? Então não tinha que fazer, cara. O cara fez o que pôde. Tentou colocar as pessoas para continuar trabalhando. Infelizmente não deu, né? Não teve como fazer milagre, né? Foi uma pandemia. Mas ele fez o que pôde, tanto que o governo terminou em superávit aí, né? Terminou bem o governo. Por mais que esteja na pandemia, deixou o país melhor do que está hoje, por exemplo. Né? Então é complicado, cara, defender um governo desse. Não tem como. O Lula não tem nenhuma Kombi de pessoas para defender ele. A única coisa que sustenta ele é o centro e o STF. Só que o centro, esse é o centro que protege o STF. Cara, tempestade perfeita. Eu tô muito empolgado. Eu tô vendo que agora esse governo acabou. Acabou, mas mesmo assim, 16 de fevereiro, a gente vai pras ruas para dar aquele empurrãozinho final. Um abraço. Tá ficando interessante, galera. Tá ficando interessante. Eu quero acompanhar os próximos capítulos dessa novela aí. Será que o Lula realmente cai esse ano aí? Vamos acompanhar. Eu quero que você deixe o seu comentário aí pra eu saber o que você pensa, né? Se o Lula tá fazendo um bom governo. O que você acha aí referente ao governo. O que você acha que tá acontecendo no país hoje, né? Se tá tudo bem, se tá ruim, né? Se tá melhor que a pandemia. Né? Essas são várias dúvidas que a gente tem e eu acho bacana saber de vocês o que vocês acham. Né? Então vamos acompanhar aí, né? A gente vai estar sempre postando o vídeo. Se você tiver sugestões de vídeo, deixa nos comentários também. Se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo, galera. Valeu!